Texto do Reinaldo Azevedo. O extremista de direita Nicolas opera o milagre da multiplicação da notícia. Vamos lá, queridos e queridas. Nunca tão pouco geraram tantos títulos. Segundo o monitor do debate político, ato liderado pelo deputado Nicolas Ferreira em Brasília neste domingo, reuniu 18 mil pessoas. Com margem de erro de 12%, o total pode ter variado entre 15,8 mil e 20 mil participantes. Dou de barato que algumas pessoas percorreram trechos curtos nas rodovias a tempo de voltar para casa e para dormir no quentinho, ao abrigo da fúria de Deus. Se quiserem dobrar o número de manifestantes, ainda assim, se tem Nicolas milagreiro da multiplicação da notícia, a multiplicação do pão é com outro Messias. Nas redes, os posts renderam milhões. A maioria que hoje elegeria Lula também lê e interage. A eleição, obviamente, não ocorrerá nesta segunda. As adesões forçadas no campo da extrema-direita, a patuscada, evidenciam o óbvio. Bolsonaro em regime fechado é ativo eleitoral, mas não muito. Se ficarem domiciliar, tentarão fazer disso um ato absolutório. De toda sorte, ele é objeto passivo dos que usam seu nome para faturar. Michele e os filhos tiveram que aderir ainda aqui de longe. A pantomima acabou sendo proveitosa só para Nicolas. No seu campo ideológico, as vítimas do raio são danos colaterais do heroísmo afascistado, mas influente em dias de caça e caça ao Supremo. Caça de caçar, de caçado e caça de atrás da presa, né? Quem responder erradamente ao enigma da esfinge perde a cabeça e sobram respostas erradas para todos os lados. Outro dado relevante, o espaço garantido na imprensa a esse espetáculo grotesco evidencia que o bolsonarismo moderado é uma tara dos extremistas de centro. É mais fácil encontrar uma cabeça de bacalhau no supermercado, dias interessantes e dias perigosos. Gente, não esqueçam, superchats, contribuições, ajudem a gente a fazer bem aqui o nosso trabalho, para a gente poder fazer as coisas da maneira correta, meus queridos e queridas. A gente precisa de todo o apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho necessário demais. Então contribuam, pinguem, estejam presentes aqui para a gente poder seguir fazendo bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Pinguem, contribuam, ajudem, a gente precisa muito das contribuições aí de vocês, né, meus caros e minhas caras, para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Nicolas está de parabéns. A sua marcha sobre Brasília é um desastre de público, mas um sucesso de noticiário. Chegou a hora de ouvir as suas vastas emoções e pensamentos imperfeitos em entrevistas seriosas. Ganhou até o status de pensador. Com sua notável capacidade de antever o futuro, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já o lançou pré-candidato à presidência da República. Dado o estado das artes, convenham, não chega a ser exatamente um despropósito. Tremei, penhas, como escreveu o poeta. Grande feito? Foi um grande feito do deputado? Defina-se o grande feito. Qual era o objetivo? Criar uma pressão popular que contribuísse para Bolsonaro migrar para a prisão domiciliar? Será? Não é preciso ser muito sagaz para concluir que uma ação como essa, se honesta nos propósitos, seria contraproducente. Ou alguém já viu o ministro Alexandre de Moraes dar bola para o alarido? Não vou aqui sustentar que o Rapazola está se lixando para o ex-presidente, não pratico nem o jornalismo, nem a análise que adivinham o fundo das consciências. Os fatos, estes sim, me dizem que o parlamentar resolveu usar o mito para adensar a sua própria mitologia e as suas próprias mistificações. Como é ululante que Bolsonaro nada tinha a ganhar com uma iniciativa dessa natureza, ninguém, nem mesmo os filhos que estão no Brasil, se atreveram a tamanho sacrifício. Eis aí um diferencial de Nicolas. Seu senso de limite é bem mais frouxo do que os seus pares de ideologia, mesmo os piores deles. Para o eleitorado de extrema-direita, é aquele que tem a coragem de fazer o que os outros não fazem. Político da era das redes, sua reputação depende da criação de eventos. Ninguém deve se surpreender se for reeleito com ainda mais votos do que em 2022. Caso alguma circunstância acabe resultando na domiciliar, vai bater orgulhoso no peito. Se não acontecer, será o que se ofereceu no sacrifício. Os danos objetivos desta feita se restringem às pessoas vitimadas pelo raio, mas todos vimos que ele é capaz, por ocasião da farsa sobre a taxação de PIX. Todos nós vimos o que ele é capaz. Registre-se um prejuízo potencial para a candidatura de Flávio, que se esforça para parecer um moderado. A coluna Nicolas é, no campo dos embates ideológicos, uma espécie de pepino do diabo
planta que literalmente ejeta suas sementes, as notícias que chegaram da marcha e o discurso do deputado em Brasília, que bobo não é e sentiu que há clima para ameaçar até o Supremo, semeiam extremismo, não pacificação, ensejam o confronto e não entendimento, exercitam a intolerância e não o diálogo. Riscos. E daí que o troço tenha exposto as pessoas a risco e que dezenas tenham sido vítimas de um raio, esse é o preço da glória. E não tardará para que o deputado apele para alguma passagem da Bíblia, em leitura necessariamente perturbada, para ver o episódio infausto como um sinal de Deus. Ele estaria a dizer alguma coisa, ainda que à custa do sofrimento dos fiéis. E não existe vitória dos líderes sem o sacrifício dos liderados, a política também disputa os territórios do sobrenatural. O raio colheu as pessoas justamente quando oravam debaixo da chuva, renúncia e entrega. Eis uma descarga elétrica que une céu e terra. Poder-se-ia dizer que o prestígio de Nicolas como intérprete da vontade do Senhor não vive seus melhores dias, mas sabemos o Altíssimo tem tanto a ver com o raio como tem com a marcha do deputado. Nada. Fosse Deus a intervir na realidade terrena, é provável que se dedicasse a uma pauta que não tem relação com os reaças nativos. Concluo, diz o Reinaldo, em dias de caça e caça ao Supremo, o buliçoso deputado deu o seu show e obteve uma visibilidade, especialmente na imprensa profissional, muito acima do feito. Bolsonaro, salvo alguma intercorrência, está mais preso agora do que antes, mas Nicolas se agiganta, digamos assim, como liderança nacional na direita e na extrema-direita e na cobertura da política. Vale dizer, isso aqui alguns chamam de conservadorismo, tem nesse deputado a sua liderança mais saliente. Se Flávio vencer a eleição, é a grande chance de que se torne um homem de Estado. Que som é esse que alto pulsa no espaço, sussurro de lamentação materna? Que embuçadas hordas são essas que exameiam sobre as planícies sem fim, tropeçando nas gretas da terra? Restrita apenas a um raso horizonte arrasado, é um trecho de The Wasteland, de T.S. Eliot, na tradução de Ivan Junqueira. O que brota na terra devastada? Pois é, o que brota é o Nicolas. É a caminhada eletrizante, como diz o chat aqui. É isso, gente. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!